vou começar pelo seguinte. Quais são os tipos de vacinas e suas classificações? A classificação das vacinas é ponto pacífico para definir, por exemplo, quem pode e quem não pode tomar aquela vacina. Sim, porque a gente tem as vacinas atenuadas. As vacinas atenuadas são com elemento infeccioso, agente infeccioso, com a sua potência infecciosa atenuada, diminuída. Isso não quer dizer que ele seja incapaz de provocar infecção. Então, para começo de conversa, vacinas atenuadas não devem ser feitas em pacientes imunodeprimidos, em gestantes. Então aí a gente já aprendeu um detalhe. Quando eu falo que uma vacina é atenuada e pergunto quem não pode tomar, a gente já sabe. Imunodeprimido não pode tomar. A gente já sabe que uma gestante não pode tomar. A gente tem as vacinas inativadas. Essas não têm risco de provocar doença. Porém, num paciente que esteja em uso de corticoterapia, por exemplo, em doses altas, provavelmente, pelo ataque ao sistema imune pelo corticoide, a chance de resposta é menor, mas pelo menos não há risco de doença. A gente tem as vacinas recombinantes, produzidas através de engenharia genética, como, por exemplo, a vacina contra o vírus da hepatite B. A gente tem as vacinas conjugadas e as combinadas. Qual a diferença? Conjugada, a vacina contra pneumococo, a vacina contra o hemófilos, a vacina contra o meningococo. Utilizam partículas polissacarídicas das cápsulas das bactérias. Porém, essas cápsulas polissacarídicas não são capazes de induzir uma resposta imune prolongada, duradoura, acima de 3 meses, em lactentes. Então, para estes, a vacina seria muito pouco útil. E aí se identificou que, ao conjugar esse componente polissacarídico da vacina com o componente proteico, como a gente faz, por exemplo, na vacina contra o pneumococo, a resposta imune duradoura é obtida. Então, tem vacinas conjugadas de vacinas polissacarídicas com componentes proteicos. E o que é a vacina combinada? É eu, numa única injeção, unir vários agentes vacinais. Quanto mais, melhor. Contanto que um não atrapalhe na imunogenicidade do outro. Contanto que a soma desses agentes vacinais não multiplique efeitos adversos. Então, através de estudos, foi possível unir sem dolo, sem problema, vacinas como a vacina contra a difteria, o tétano e a coqueluche, na famosa DPT, tríplice bacteriana, que associada à vacina contra o hemófilos, esses 3 mais hemófilos, criou a vacina tetravalente, que associada à antihepatite B, criou a vacina pentavalente. Existe a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, que associada à varicela vira tetraviral e por aí vai. Então a gente tem aí as classificações. Muito bem. Classificação e exemplos já demos, né? Exemplos de vacinas atenuadas. A gente deu exemplos de vacinas atenuadas. Vamos reforçar. Vacina contra a tuberculose, BCG, é agente vivo atenuado, Mycobacterium bovis. Sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, dengue, vacina oral contra pólio, vacina oral contra o rotavírus, todas de agentes atenuados. Quem é que não pode tomar? Imunodeprimidos, gestantes. Muito bem. Né? Vacinas inativadas, exemplo. Imagina uma doença que é praticamente 100% letal. Essa não pode ser com agente vivo atenuado, que vai que ela provoca doença em alguém. Então a vacina contra a raiva é inativada. A vacina contra o influenza é inativada. Então aquela pessoa que fala, tomei a vacina contra a gripe e logo depois fiquei gripado por causa da vacina. Não. Você já estava com pródromo, já tinha incubação do vírus selvagem e fez a gripe. Por uma coincidência, tomou a vacina logo antes. Que não foi capaz de evitar a doença, mas também não foi quem provocou a doença. Fique atento a isso.